valendo já? Ah, já tá É, gravando, né? pessoal, tá valendo a gravação, carinha de Instagram, todo mundo feliz, Então, na barriga. a gente está aqui hoje, né, um dia chuvoso em Joinville, em pleno período de imposto de renda, para falar sobre automação. Aí sim. E hoje eu estou aqui com o Ricardo, nosso sócio, bom, CEO, meu sócio fundador, né, da Otimiza, junto do Xavier, que também é sócio fundador, para falar sobre temas que todo empresário contábil está assim super antenado, né? Principalmente aí os temas que vão ao encontro do que é preciso para a reforma tributária, e também que eu falo aí que são a menina dos olhos de todo mundo, que são as IAs, né? O que que a IA pode realmente e de fato, não olhando só para a modinha, né, mas de fato fazer diferença dentro de um escritório, dentro de uma empresa contábil, né, no dia a dia. Porque senão é só perfumaria, né? Se ela não fizer realmente diferença na produtividade, na vida de quem está utilizando, não serve de nada. Então hoje a gente vem falar um pouquinho aí sobre as novidades da Otimiza, sobre o que que a gente consegue melhorar a rotina dos nossos clientes, né, citar alguns clientes que estão usando, porque às vezes, né, é muito interessante, a gente mostra alguma coisa e as pessoas querem dizer quer saber: "Mas quem está usando? Quem é que usa o meu RP contábil que também usa essa solução da Otimiza?". Então a gente também tem vários cases aí para comentar depois. Muito bom, obrigado, Tatiane. Apresentando a Tatiane, nossa sócia e diretora de clientes, na verdade, diretora de operações, né? Cuida da parte de clientes, da parte comercial. O Xavier é nosso sócio fundador também, que cuida de toda a parte de produto e tecnologia. E hoje a gente está aqui de novo, hoje é dia 29 de abril de 2026. Aqui atrás das câmeras tem mais gente da nossa equipe aqui. E hoje a ideia é falar um pouco das novidades, né? E essa história de IA que você começou, eu acho legal começar por aí, que a primeira coisa quando fala em IA, inteligência artificial, tem gente que já ligou para mim e fala: não dá para inventar alguma inteligência artificial para nós aqui? Eu falei: mas para resolver qual o problema? Primeira confusão é a gente não pode no baile se apaixonar pela música, né? O rapaz tem que conquistar a moça e se apaixona pela música. Então, a IA é uma forma de. Então, tem muita gente ganhando dinheiro e fazendo dinheiro com modinha de treinamento de IA, de consultoria de IA. E aí pergunta assim: o que que você produziu de fato na ponta para alguém usar e ser beneficiado com aquilo? Muito pouco, né? E a nossa lógica de IA foi um pouco o contrário. A gente tem aí, nesses 10 anos, a gente comemorou agora em março 10 anos de empresa. E nesses 10 anos a gente conseguiu, felizmente, ter um pouco mais de 2.000 contabilidades usando a solução. São 35.000 contadores todos os dias usando as nossas soluções, as soluções que a gente criou. E aí essa turma é que trouxe algumas questões. E aí eu vou emendar a questão da IA com a questão da reforma tributária, e eu não sabia. Então teve um monte de gente que perguntou assim: "Ó, vocês não têm alguma ferramenta para fazer conciliação de cliente e fornecedor?" Eu falei: "Não, não tínhamos." Mas por quê? Porque a conciliação de cliente, fornecedor e quem é contador sabe o que eu estou falando, é muito importante. Eu preciso saber o que eu vendi, o que eu comprei, que está provisionado de compra e de venda, e saber se foi pago, se foi recebido, e se eu recebi e paguei coisas que eu tenho nota, né? Então a conciliação de cliente e fornecedor é muito importante. E a gente foi entender, eu falei: "Mas por que que de repente uma quantidade grande de gente começou a procurar a gente para perguntar de conciliação de cliente e fornecedor?" E aí alguns contadores me explicaram, se uma boa contabilidade já fazia conciliação de cliente e fornecedor, com o advento da reforma tributária, que em 2027, agora, ano que vem, passa a ser de verdade, a conciliação de cliente e fornecedor é mais importante ainda, porque se antes lá as coisas eram diferentes, agora com reforma tributária, com split payment. Eu não sou contador, você sabe melhor do que eu. É muito importante eu saber o que eu comprei, o que gerou crédito, o que eu vendi, o que para equalizar essa conta. Imagina então o governo apresentar uma guia e o contador não conseguir contrapor aquilo porque não tem conciliação de cliente e fornecedor feita, né? E agora, por regime de caixa, é quando eu faço o recebimento e o pagamento. Então a coisa mudou. Eu falei: uau! E a gente falou: então vamos fazer alguma solução de conciliação de cliente e fornecedor para os nossos clientes que pediram. E a gente tentou e descobriu que via programação normal o resultado não é bom. E aí a gente fez uso da inteligência artificial para criar uma conciliação, para treinar um agente de IA para fazer conciliação do cliente e fornecedor. E eu vou até pedir para o Xavier, para a Tatiana explicar um pouco melhor o que é a conciliação de cliente e fornecedor. E esse agente recebeu até um nome, chama Luzia, luz.ia. A Luzia é um agente treinado com inteligência artificial para fazer uma única coisa, para fazer a conciliação de cliente e fornecedor. Mas por que a conciliação de cliente e fornecedor? Porque os nossos clientes pediram.
Mas como é que é feita uma conciliação? Eles nos ensinaram. Então a gente tenta resolver muitos problemas e principalmente, a gente vai explicar o que é. Mas por que alguém utiliza a Luzia Conciliadora para fazer conciliação de cliente e fornecedor? Para ganhar tempo, para fazer o que não era feito por falta de gente, para fazer em 2 minutos o que algum ser humano levaria um dia para fazer, para ganhar escala, para ganhar produtividade. E aí muda tudo. E aí a gente teve a felicidade de que dezenas de contabilidades ajudaram a construir e a gente lançou oficialmente esse produto agora em fevereiro, gente. Lançou já comercialmente, cobrando, né? E para nossa felicidade, em poucas lives feitas por nós, a gente está com quase 200 contabilidades que adquiriram e estão usando as nossas IAs. Mas vamos falar agora, então, da Luzia. Eu vou pedir para o Xavier, para a Tatiana, explicar um pouquinho como a Luzia, que é um agente de conciliação, para fazer conciliação de cliente, fornecedor, funciona. Legal. Pode explicar para nós aí, que vocês são bons desse. Vamos lá. Eu acho que até antes de falar da Luzia, para o pessoal entender que a gente já não está mais falando de software. Quando a Tatiane comentou, né? Quem está usando? Na prática, o que o pessoal quer saber? Qual é o problema que está resolvendo e quanto trouxe de valor agregado usar uma solução como essa? Então, a Luzia, o que a gente comenta muito, já não é um software tradicional. Quando a gente fala de um agente de IA, é algo que você já pode consumir isso de imediato. Não tem processo de implantação, não tem processo de parametrização, não tem pré-requisito. Tem simplesmente consumir. Eu peço para ela rodar algo e ela vai me devolver o resultado. Então, a primeira característica de um agente de IA para separar do que a gente está acostumado é isso: é eu poder consumir de imediato, sem precisar falar com outras pessoas. Então, isso já te traz a prova de valor sem precisar saber quem mais está usando, porque você vai poder experimentar isso na prática. Agora, o que é a Luzia, né? Na verdade, sempre a gente passa, qual problema ela resolve? E a gente foi em algumas contabilidades que nos trouxeram o problema. Olha, eu tenho um problema que todos os meses eu tenho que avaliar a minha conta de fornecedores ou minha conta de clientes para verificar se tudo que eu tinha que lançar de baixa dessas duplicatas foram lançadas. Se tem saldo na conta de fornecedor, se tem saldo na conta de cliente. Porque isso negligenciado depois de 1 ano, 2, não se recupera mais. O trabalho manual que dá para fazer isso, para recuperar e fechar o ano, é muito grande. E aí ele perguntou: legal, vocês fazem isso? Fazemos. Como? Manualmente. Te abre uma planilha, pega uma caneta, marca-texto virtual ali e começa a comparar se aquela nota que foi escriturada, se a gente recebeu as parcelas daquela nota. Porque quando uma nota é à vista, é muito simples. Escriturei, recebi, fechou, essa nota está zerada. Mas e quando ela é parcelada? Quando eu vou receber isso em 30, 60, 90, 120 dias? Então, o que é a Luzia? A Luzia é uma agente que faz esse trabalho manual que alguém, um assistente no escritório, faria de uma forma muito mais lenta. A Luzia compara a nota fiscal que foi escriturada com todos os seus pagamentos ou todos os recebimentos no caso de clientes e verifica se sobrou saldo na conta ou não. Então, no final, ela traz um extrato muito simples. Ó, todas essas notas fiscais estão conciliadas, não se preocupe com isso. Então, em questões de minutos, o contador já sabe com aquilo que ele não precisa se preocupar. E a Luzia traz um relatório final dizendo: olha, preocupe-se com isso, porque aqui tem o que não foi conciliado. Então, a ideia de um agente, pessoal, não é substituir o contador, é ajudar o contador no dia a dia, trazendo mais produtividade, é fazer para ele muito rápido o que ele levaria horas para executar manualmente e que poderia até falhar. Então, de uma forma muito simplista, é isso que a Luzia faz e todo agente de IA deveria fazer isso, uma única função muito especializada e que não fique falhando, que ela realmente execute a função que ela foi bem treinada. Às vezes os clientes perguntam, né, mas o que que ela faz a mais? Não, ela faz bem, assim, isto, né. E outra pergunta que sempre a gente, recebe, né, Ricardo Xavier, "Tá, mas como que vai ficar pronto isso de vez? Quando isso ainda está em beta? Isso ainda é um protótipo? Quando que vai ficar pronto?" A nossa resposta é: "Nunca", né. Só ainda sobre a Luzia, Xavier, contar um pouquinho para o pessoal, o que que eles precisam fazer, o que que eles precisam colocar na nossa IA para que esse resultado apareça? Quando a gente, de novo, foi visitar o problema, a forma mais simples que o pessoal usava como matéria-prima era o próprio Razão, ou seja, eu preciso comparar se todos os meus lançamentos de pagamentos ou de recebimentos, eles estão, validando o que foi escriturado. Então o Razão ele já tem isso, já tem o débito e já tem todos os créditos, e a gente só usa o Razão da conta de fornecedores ou o Razão da conta de clientes para poder enviar para Maria, Luzia e falar assim: "Luzia, avalie para mim, faça a conciliação". E isso pode ser um período até de vários meses, pode ser de 1 ano todo, porque dentro de um período eu tenho uma nota que foi parcelada em 5, 10 vezes.
Então a gente só manda o Razão e ela faz todo o restante sozinha. Então a matéria-prima é o próprio Razão, que já contempla ali todas as informações que a gente precisa. Que maravilha. E assim, ó, quando a gente fala que a IA, que a Luzia, não está pronta e nunca vai ficar pronta, porque isso é característica das IAs. A IA está aprendendo todo dia com alguém. E aí o legal, quanto mais contadores usarem a Luzia, mais completa e mais assertiva ela vai se tornar no tempo. Então, o jogo de quem usa um agente treinado com IA, como a Luzia, para fazer a conciliação de cliente e fornecedor, é assim: gostou? Avisa para os amigos usarem também, porque quanto mais gente usar, mais completa e mais rapidamente ela vai ficando mais completa e já mais pronta. Sempre vai ter um detalhe de um detalhe que ela tem para aprender. Diferente do software, que o software tradicional é estático. Ele é o que é. Você precisa reparametrizar ou mudar ele, enfim. Então, isso é bem importante entender. Então, resumindo, a Luzia é um agente de IA. Vê se está certo. Vê se Vamos lá. A Luzia é um agente treinado com inteligência artificial, focado única e exclusivamente para atender uma tarefa, que é fazer a conciliação de cliente e fornecedor. Ok? Isso vem ao encontro de desafios de falta de mão de obra, de ganho de produtividade, de ganho de qualidade de vida do contador, reforma tributária que vem pela frente, concorrência, uma série de coisas. Faz em 2, 3 minutos um trabalho que uma pessoa faria em horas, e ela não erra. A pessoa estaria sujeita a errar. Então, assim, qual é a lógica de alguém que estudou tanto e que tem tanta experiência como contador de ficar fazendo um trabalho repetitivo, como é a conciliação, chato, sujeito a erro? Não é mais fácil pegar uma ferramenta que pode fazer isso em muito menos tempo e você dedicar esse tempo para outras coisas, como investir no atendimento ao teu cliente? Nós vamos falar disso depois. Legal. Que a gente também, por solicitação dos nossos clientes, criou uma solução que chama Atende Mais, que é para atender clientes. Que teve um contador, alguns não, mas teve um contador, cliente nosso, que falou: cara, depois de reforma tributária, eu vou investir no atendimento do meu cliente, porque a diferença entre uma contabilidade e outra, no final de tudo, parece que vai ser a qualidade do atendimento que eu tenho. E se eu não tenho gestão de atendimento, como é que eu vou ter qualidade? Bom, vamos falar sobre isso depois. Guarda aí, vamos falar sobre atendimento a cliente. A gente chama de Atende Mais a nossa solução. E voltando na Luzia, então ela é esse agente. Mas a gente também fez um outro agente de IA, que também foi por demanda dos nossos clientes, vocês estão testemunhas disso, né? Que é para fazer a conciliação bancária, para comparar o extrato de um banco. Qual banco? Banco que se quiser. Pega o extrato do banco, do mês de janeiro, do mês de fevereiro, e compara com a razão da conta de banco do mesmo período. E ele vai te dizer se tem algum lançamento do banco que alguém esqueceu de lançar no razão da conta, ou vice-versa, versa-vista. Tem alguma coisa lá no razão da conta que não está no extrato? De onde veio isso? Então, é um trabalho hoje, esse trabalho de conciliação a gente viu na prática, nas contabilidades, o pessoal faz o ticar, né? Então, tem uns que imprimem o razão da conta e o extrato da conta e vão ticando tudo que é igual até achar as diferenças. Leva um tempão danado. Só que quando é na mesma data e no mesmo valor, beleza. E quando tem acumulador, como o Cispag, essas maluquices, como é que tu acha? Como é que tu acha a composição de valor? A ferramenta faz isso. Então, assim, ó, e de novo, a gente fez porque os clientes pediram, e a gente testou, e a gente lançou. E o nível de uso e de satisfação é espetacular. A gente pegou um depoimento essa semana de uma contabilidade aqui de Joinville, inclusive outra de Jaraguá, né? Falando do uso das IAs, e assim, é bem motivador. Duas mocinhas bem novinhas falando do uso das IAs, é bem motivador. Mas talvez fosse interessante, né, Tatiana e Xavier, explicar um pouco melhor como é que funciona, qual é o mecanismo aí da Maria Conciliadora, que é a nossa IA para fazer conciliação bancária. Então, vamos lá, fazendo confusão. A Maria Conciliadora faz conciliação bancária, e apenas isso, e faz muito bem. A Luzia Conciliadora faz conciliação de cliente e fornecedor, faz somente isso e faz muito bem. Agora nós vamos falar agora da Maria Conciliadora, que faz conciliação bancária. Explica para nós, em outras palavras, aí como é que funciona isso. A Maria, né, a nossa assistente, né, que fica fazendo esse trabalho aí na contabilidade, o que era a maior dor, né? Eu tenho que contratar uma pessoa só para ficar horas e horas, principalmente quando a gente fala de bancária, porque assim, tem banco que, como você falou, vem tudo na mesma linha. E aquele que vem, ele para um lançamento. Eu tenho lá no meu banco, eu tenho 200 mil num lançamento só. E uma razão isso está tudo aberto. Isso dito pelos nossos clientes, né? Levava-se horas e horas.
E eles precisavam contratar uma pessoa que vai ficar só por um tempo naquele processo, porque ninguém aguenta ficar assim. Porque aquilo ali não gera nada de benefício para a contabilidade, nem para o cliente, nem para a pessoa. O que que ela vai agregar? Mas e aí? Então, né, eu até comento nessa a geração Z, eles querem ter propósito nas coisas. Se é para fazer uma coisa mecânica, eles mesmos buscam alguma o que que tem já de pronto para eu fazer? E errado não tá, né? Errado não tá certo, né, então tem muito disso. Então o que a gente mais viu é, olha, antes eu perdia muito tempo tentando achar e às vezes faltava centavos. Onde é que estão esses centavos? Por onde eu começo? Onde é que eu começo a procurar? Né, e quando a gente entregou a Maria dos contadores, porque antes de lançá-la no mercado, ela já foi testada por centenas de contabilidades, centenas de analistas, de usuários. Então isso deu uma robustez muito grande para a Maria, né. Então é isso que a gente mais vê. Mas é muito bacana, eu já tive em escritório, eles mostrando assim, ó: "Tá vendo esse extrato bancário aqui de dezenas de páginas? Olha o que gerou para mim. Eu só vou olhar o que deu inconsistência. A E diferença. foram 10 lançamentos. Agora eu vou perder tempo olhando isto aqui, e não o todo", né. E a mesma coisa quando tem um lançamento no extrato bancário e N lançamentos no Razão, né. E aqui, falando da Maria, diferente da Luzia, ela precisa ter um período, né, da Luzia não precisa ter um período, aqui sim, precisa ter o período, o Razão daquele período, daquele cliente, né. Ah, qual razão? Seu padrão, seu RP contábil. Ah, mas eu isso se o cara usa domínio, gestor, SCI, Cordilheira, Alterdata e vai indo, pode ser? E aí, como é que é? Se fosse há um ano, a gente ia dizer: "Poxa, precisa colocar um programador para entender cada sistema contábil e desenvolver isso". Aí otimiza para resolver esse problema interno, desenvolveu mais um agente de IA, que ele entende o layout de razão do seu sistema contábil e traz isso. Ele consegue entender todos? Não, mas a maioria hoje já está fazendo, e aqueles novos que talvez a gente precise ensiná-lo, a gente atua. Acho que esse é a grande questão. A Otimiza também usa dentro do seu escritório funções de IA para otimizar isso e poder entregar para os nossos clientes cada vez mais rápido. Mas tem uma história do extrato, que eu acho bacana, a Tati comentou de páginas. Quando a gente começou a homologar com os clientes, você comentou, né, Ricardo, a gente liberou para os clientes usarem, apareceu um extrato Banco do Brasil com 234 páginas. A gente falou: "Alguém concilia algo com 234 páginas?". A gente falou com o cliente: "Não, isso são só 15 dias do movimento do meu cliente". A gente falou: "Poxa vida, então tá ajudando", assim, ó, eram horas para fazer. E aí surgiu a nossa dúvida: será que o pessoal vai conciliar só contas gigantes? Aí olhando hoje todo o processamento da Maria, gente, tem extratos de 1 ou 2 páginas, porque a questão não é só o volume, a questão é a garantia que está certo. Aquilo que talvez eu não faça, eu negligencio, porque é pouco volume, o risco é baixo, com a Maria, como ela faz em 1 minuto, a gente dá um carimbo que está tudo certo, pode seguir na esteira de fechamento contábil, que essa conciliação foi feita. Então, o comportamento de um agente de IA muda até a forma como eu olho para os meus clientes. Às vezes eu classifico internamente clientes grandes, clientes pequenos, e alguns eu faço alguns tipos de serviço, outros não, mas com agências de IA a gente consegue massificar isso, fazer com que a gente rode em todos os clientes e traga esse carimbo que está certo, pode dormir tranquilo, que ela conseguiu conciliar. Esse negócio do carimbo, eu lembrei. A gente fez outro dia um webinar, não sei se vocês são lembrados, e teve alguém lá dentro que era um perito contábil, e ele falou assim: "Ah, eu trabalho muito com auditoria. Eu estou vendo que o relatório final das IAs, elas podem me ajudar também, eu vou anexá-las aos processos de auditoria". Né? Porque como um carimbo, ó, tudo que está aqui foi auditado, né. As agentes acabam sendo quase que como umas auditoras daquilo ali, porque elas apontam as inconsistências. E mostra para o cliente E que mostra foi para o cliente. auditado, né? Então eu lembro muito bem, porque era um perito contábil que estava numa live dessas que a gente fez, Que legal. e ele comentou isso. Olha que interessante, mais uma aí, ó, viu? Presta atenção, presta atenção. A Que gente vai legal. descobrindo isso junto, né, na verdade o próprio uso vai trazendo à tona situações que antes a gente não nem A gente tá que nem IA, a gente tá aprendendo todo dia uma coisa nova, mas nunca tá pronto, né? É, A gente tá que nem E IA. a gente busca ser ferreiro com espeto de ferro. Porque a gente aplica IA internamente, isso tem trazido benefícios imensos, assim, em todas as áreas, todas. Não dá mais para não fazer isso, entende? Porque assim, ó, o cara pode dizer, eu não vou dar muita bola para essa história de IA, o teu concorrente deu, você ficar para trás. Isso vai gerar para ele ou muito mais margem ou muito mais competitividade, ele pode baixar preço, então cuidado.
que às vezes a inércia da gente tem um preço quando o meu concorrente não é tão lento, né? E a gente percebeu, gente, alguma coisa aconteceu de uns meses para cá, porque a gente demanda o volume de escritórios de contabilidade do Brasil inteiro, de todos os tamanhos, que estão nos procurando para ter solução, para ter uma ferramenta de produtividade, de automação, de gestão, IA. E aí pode ser que seja a nossa solução de gestão de serviços, gestão de tarefas, para controlar as obrigações, pode ser que seja a nossa solução de atendimento a cliente, para melhorar o atendimento e a qualidade e a retenção dos clientes da contabilidade. Pode ser que seja o meu integrador, que faz todo o processo de automação para acabar com digitação de movimento contábil. Pode ser o Busca Extrato, que é uma ferramenta que está tendo uma demanda imensa, né? A gente tem já buscando com, sei lá, 20, 30 bancos, busca os extratos automaticamente do cliente. Quer dizer, por que eu vou ter que botar alguém para ligar para o meu cliente, para o teu cliente, todo mês para pedir o extrato para o cara? É chato para ti pedir? É chato para o cara também. O cara também, o teu cliente que vende curso de idioma, que vende software, que vende carne no açougue, que seja for, ele quer fazer o negócio dele, ele não quer gastar tempo mandando extrato. É chato para ti, contador, é chato para o teu cliente. Aí tem o Busca Extrato, que usando o conceito de Open Finance, regulado pelo Banco Central, que está funcionando, tem dezenas de bancos, a gente já tem mais de 1.000 contabilidades usando o Busca Extrato. 1.100 quase. Isso aí. São mais de 20.000 extratos buscados automaticamente todo mês. Sabe o que significa 20.000 extratos buscados automaticamente todo mês? Significa que ninguém da tua equipe precisou gastar tempo no telefone implorando, que é implorar, né? Por cara mandar o extrato, e o teu cliente não recebeu uma ligação chata e não gastou tempo, não desviou da função dele para mandar o teu extrato. Por quê? Porque tem um software que devidamente autorizado pelo teu cliente uma única vez, vai no banco, autoriza, e o nosso robô todo mês busca o extrato de conta corrente do teu cliente, para que você possa fazer os lançamentos disso. Ué, por que não vai ter isso? Ah, não, porque eu não quero pagar uns pila. Faz na mão, então, continua sofrendo. Para nós, quem quiser sofrer, pode sofrer, porque para mim o que importa é a contabilidade que acordou. Porque a contabilidade... E é legal, e o mais legal de tudo, no nosso negócio, a gente vê algumas contabilidades que viraram clientes da gente, que a gente trabalha basicamente, a nossa precificação é basicamente pela quantidade de clientes que a contabilidade tem. Então o cara chega hoje para trabalhar conosco e está com 100 clientes. Aí tu vê, daqui a 6 meses está com 150 clientes, depois está com 200 clientes, e aí o nosso ticket aumenta, claro, mas ele está feliz. Agora, esses mais 100, 200 clientes que ele conseguiu, ele inventou e tirou de alguém. Normalmente ele tirou de alguém que comeu mosca, que foi teimoso, que falou, depois eu vejo, minha equipe é contra. Tá bom, sem problema, não tem problema. São mais ou menos 90, 100 mil escritórios de contabilidade do Brasil. A gente fica feliz se a gente já tem 2.000, se mais 2.000, se mais 10.000 aderirem e crescerem muito. E vou rezar para que elas tomem todo o mercado. Que eu quero rezar para que a nossa tecnologia ajude essas 2.000, 4.000, 10.000 contabilidades a serem muito competitivas, muito competitivas. Meu compromisso é com os nossos clientes, para que elas tomem conta de todo o mercado. E a gente está vendo o cliente nosso, que entrou aí há 6 anos e que tinha 100 clientes, hoje tem 500. Cliente que tem 2... Cara, é fantástico. Fantástico para nós, que tem uma relação de receita, fantástico para ele, porque ele está crescendo, mas eu sempre digo assim, da onde está vindo esse cliente? Ele inventou esse cliente, ele criou. Esse cliente saiu de alguém que dormiu no ponto. Essa é a questão. Esse cliente saiu de alguém que dormiu no ponto. E aí, vamos falar de Busca Extrato, né? Tem uma ferramenta pronta. Ah, mas o Busca Extrato resolve todos os teus problemas. Não, só 98%. Mas tem gente que prefere não ter nada do que ter 98%. Então, assim, ó, vou pedir até para o Xavier, para a Tatiana explicar um pouco melhor o que é, como funciona, para que serve e como é que está essa história do Otimiza Busca Extrato. Busca automática de extratos. Você pede para o teu cliente autorizar uma única vez, você nunca mais incomoda ele, ele libera para que todo mês você busque com uma forma de consulta lá, sem risco nenhum, as informações do extrato e traga para cá. Em formato, aí tem os formatos, como ele busca o extrato, faz mais alguma coisa. Se você tiver o integrador do Otimiza, ele busca o extrato e já promove o processo de integração. Pode ser que gere um depara ou que já gere um arquivo prontinho para importar no domínio, na Questor, no SCI, enfim, no software contábil. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho aí do Busca Extrato. Eu gosto bastante do Busca Extrato. E eu vou começar, acho que explicando o conceito Open Finance. Então, o pessoal se preocupa demais com segurança, enfim. O termo Open Finance veio do Banco Central, onde ele disse o seguinte: um banco tem que disponibilizar informação
para outro banco. Simples assim. Quais informações? Aquela que o cliente autorizar. Pode levar meu cadastro, pode levar o extrato da minha conta corrente, pode levar outros dados. Então, o Open Finance nada mais é que a compartilhamento de informação de um banco com o outro. O que a Otimiza fez como busca extrato? A Otimiza entrou no papel de um dos bancos. Então, exemplo que o seu cliente tem o Itaú. A Otimiza é o outro lado, que seria o outro banco, que vai se conectar à conta do seu cliente. Mas isso passa pela regulação do Banco Central, somente consulta, então não tem problema de movimentação de conta. Isso está muito bem regulado e seguro. E a gente só traz informação da conta corrente. Então, a gente faz esse papel de compartilhar, ou o banco do seu cliente compartilha os dados que otimiza. Então, com um único botãozinho que o contador tem lá, ele fala assim, eu quero o extrato do Itaú desse meu cliente do mês passado. Aperta um botão, o extrato vem. Por quê? Porque já está autorizado. Então, algumas dúvidas que surgem é, o que é o Busca Extrato? É a plataforma Otimiza, que se conecta ao banco do seu cliente, devidamente já autorizada por ele uma única vez, e que vai trazer as informações da conta corrente para você fazer o fechamento. Esse é o Busca Extrato. O que eu ganho com isso? Primeiro, segurança, que é muito mais seguro que mandar um extrato PDF por e-mail. Tem gente que acha que mandar por e-mail é mais seguro, gente, e-mail hoje é a forma mais hackeada e mais simples de hackear. Bem fácil. Estudantes de 12 anos conseguem hackear um e-mail hoje. A segunda questão é a velocidade, a gente consegue a hora que a gente quer e no período que a gente quer. Eu quero fechar os últimos 3 meses, eu posso pedir os 3 meses e ele traz para mim. Então é uma forma de você automatizar seu escritório, mas é muito mais que isso. Você consegue fazer o fechamento do seu cliente antes, então você entrega o dado para o seu cliente antes, você tem valor agregado para o seu cliente. É uma forma que você pode entender melhor os dados do seu cliente a qualquer momento. Tem clientes nossos que usam o Busca Extrato para fazer um pré-fechamento durante o mês. Eu trago as informações do período, depois eu processo e no final eu fecho o mês de novo para ver se está tudo ok. E como é que eu garanto que está tudo ok? Depois eu uso um agente de IA que concilia isso e me diz que está ok. Mas o Busca Extrato, então, é hoje a plataforma, é quase que a plataforma financeira que conecta o banco do seu cliente e traz os dados da conta corrente para você fazer o fechamento. Ela, de novo, é perfeita e traz tudo que tem no banco do seu cliente? Não. Mas se eu preciso do conta corrente para fazer o fechamento, você tem isso de uma forma muito simples e rápida. Né? E com alguns diferenciais, né, Xavier? Porque assim, o o nosso extrato ele vem com saldo, Então, né? Ele vem, você pode obter o arquivo em OFX, e já se for o caso, importar diretamente, porque o OFX é um formato universal. Também ele vem em HTML, que é muito mais leve, que você pode imprimir em PDF, né, salvar o arquivo em PDF. E outra coisa, né? O Ricardo comentou, nós precificamos nossos clientes, né? Nossas tabelas lá é por número de clientes dele, né? Só que eu tenho 100 clientes, só que cada cliente tem 10 contas correntes. No Busca Extrato do Otimiza, ele vai pagar um CNPJ, não vai pagar por conta corrente Sim. riscada, né? Isso também é um diferencial pelo que a gente vê no mercado. Então, Não, a gente viu que tem gente aí que se o teu cliente tem 4 contas, ele cobra por 4. A 4 gente não. vezes. Não, a gente não. Isso é desincentivar o uso. A gente quer incentivar o uso. É por cliente. Então tá certo, bem lembrado. e falando de uso, acho que assim, você comentou bem, tem gente que ainda espera a perfeição, né? Quando a gente começou com o Busca Extrato, eram poucos bancos, acho que tinha 5 bancos. Ah, mas falta um, e sempre falta alguma coisa para eu começar. Então, essa turma que falta um tem voltado agora, porque muitos clientes começaram a usar, de 5 foram para 10 bancos, 10 foram para 15, agora para mais de 20. Ou seja, cada vez mais a gente percebe uma tendência de digitalizar esse tipo de informação e sair do analógico, né, sair do físico. E contabilidades que antes falavam, poxa, ainda não está perfeito para mim, agora tem voltado para dizer, poxa, talvez não tenha todos os bancos que ainda o cliente quer, mas já tem a maioria que pode resolver um problemaço dentro do escritório, dentro da carteira que eles têm. Porque os principais bancos, Itaú, Bradesco, esses big, todos eles estão lá. Então, cooperativas, que hoje a gente usa muito, enfim. Mas tem uma coisa que é muito importante lembrar, quando a gente fala só de volume de bancos, a gente tem que ver pela qualidade de informação que entrega desses bancos, né? Hoje, se a gente for verificar, tem muitos concorrentes que trazem lá dezenas, dezenas, dezenas de bancos, mas todos aqueles bancos, eles foram homologados, eles foram testados. Aqui, né, a gente tem os bancos que foram homologados pelos nossos clientes, porque tem os bancos que já são amplamente utilizados, só que quem utiliza o Busca Extrato sabe que lá tem bancos que você pode nos ajudar a homologar, né? Porque a gente não coloca simplesmente, não, alguém liberou,
coloca para todo mundo. E que garantia a gente tem que aquilo ali está correto? Não, Quantos clientes utilizaram antes da gente dizer que a gente atesta que essas informações estão corretas? é, Então a gente tem esse cuidado, né, com o cliente, né? essa transparência é importante. E a Tatiana citou um negócio que é importante, muito importante. Aí a gente, eu fiz essa pergunta há tempo atrás. Se eu pegar um extrato do Bradesco, comum, um extrato bancário que eu tiro lá, e se eu pegar um extrato que foi trazido a partir do Busca Extrato, eles são exatamente iguais do ponto de vista de informação. Em alguns bancos, a qualidade, o detalhamento Descrição. da informação, da descrição que vem no extrato trazido pelo Busca Extrato é muito mais completo do que o próprio extrato padrão do banco. Mas como assim? É que o Busca Extrato usa o conceito de Open Finance e vai numa camada lá dentro muito mais completa. Tem situações, depois o Xavier pode até explicar, de conseguir abrir dados do bendito do Do Cispag e do Itaú, Ricardo. Tu Esse é pega aquele campeão. extrato adicional, vem o Cispag do Itaú, aquilo vem fechado assim é um mistério. Aí aqui ele vem detalhado. Uau! É. Então, é bem importante falar também, a Tatiane bem citou, da qualidade da informação, da qualidade da descrição, da qualidade do lançamento, que eu acho que é importante citar alguns É exemplos. legal, porque assim, no final, o que que a gente quer, né? Que é um resultado de qualidade no nosso razão, no nosso sistema contábil. E a matéria-prima que entra, ela é importante. Então, o Busca Extrato, para nossa felicidade, ele tem mais qualidade que um FX comum. Quem está acostumado com o FX, então, é, é gigantesca a diferença. E tem gente que entra para falar do Busca Extrato e fala, são duas perguntas. Primeiro, faz Itaú? Faz. A segunda, abre o Cispag? Né? O Cispag, acho que a maioria aqui conhece, é quando o Itaú consolida por conta própria pagamentos de fornecedores num único lançamento, para ficar resumidinho, mas eu não sei quem eu paguei naquele dia. Então, essa é uma das vantagens. A gente consegue não só abrir o nome dos fornecedores, mas traz também o CNPJ como referência. Então, traz segurança para o contador Mas agora, deixa eu fazer uma pegadinha. O cara está com o Busca Extrato da gente, agora ele já traz o Itaú aberto, vocês pagam agora, É isso tudo aí. certo. Mas os extratos que o cliente colocou para dentro faz 3, 4 meses, quando eu for conciliar, lá na Maria agora, Maria Conciliadora, conciliação bancária. A Maria vai dizer assim, pô, mas aqui no banco, lá naquele extrato lá tá Cispaga e Itaú. E aqui no Razão tem 300 lançamentos diferentes que justificaram aquilo. Boa. Como é que a Maria vai achar isso? A Maria consegue? Boa. Quando a gente falou da Maria Conciliação Bancária, a primeira coisa que ela faz é verificar todos os lançamentos que coincidem, que tem no extrato e tem no razão. Só que chega uma hora que eu tenho no extrato, como o Ricardo falou, um Cispag lançado, ou algum consolidador de cobrança de recebimento, e vários lançamentos no razão. Esse é só um exemplo. E a Maria consegue fazer conta muito rápido. Ela é indefinitivamente mais rápida que qualquer ser humano. Ela verifica quais são os lançamentos que, se somados, batem com o extrato daquele período, e ela já diz, olha, esse pagamento aqui refere-se a esses 5 pagamentos que estão no razão. Bom, né? Então, com isso, ela consegue fazer em segundos até, e às vezes até 1 minuto, aquilo que a gente levaria horas tentando fazer conta. E muitas vezes nem conseguir fazer, dado ao volume. Como é que a gente sabe disso? Porque é o que é processado hoje na Maria. Hoje a gente acompanha as estatísticas e percebe que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Não é um caso isolado. Geralmente tem ou um lançamento no extrato e vários no razão, ou o contrário. Eu tenho dezenas de tarifas bancárias de boleto no meu extrato bancário e às vezes o cliente consolida isso no razão com um único lançamento só. Tarifa tal, e coloca a somatória. Como é que o sistema entende isso? A Maria, que é um agente de IA, consegue reconhecer e dizer para a gente que está ok. Isso tudo parece bem confuso. Então, se você está assistindo o podcast ou um pedaço, um trecho disso, você deve estar com dúvida. Ótimo. Mas se você tem a dor e é inquieto, ficou com dúvida, é o que a gente queria. Se agora você entra em contato com a Otimiza, tem algum lugar, aí embaixo, em cima, na tela, em algum lugar, tem um jeito de você pedir para participar ou de uma demo, de uma apresentação específica para você, ou das lives que a gente faz 2, 3 vezes por semana. A gente chama de webinar. Então, Ricardo, falando de agente de IA, tem uma dúvida que sempre surge, que às vezes o pessoal fala, eu vou usar o chat GPT para fazer isso, só usando um exemplo. E os nossos agentes de IA, se você processar o mesmo arquivo 30 vezes você terá o mesmo resultado, porque ela é bem precisa, ela não arredonda números que não precisa, ela é totalmente precisa. Se você jogar no chat GPT, a gente fala, pode acontecer 3 coisas. Uma hora pode falhar. Por quê? Porque ela pode dar resultados diferentes a critério da própria IA, que ela foi criada para isso, para sugerir respostas e não para dar uma resposta exata. Ou ela pode ficar mais lenta do que a Maria é extremamente rápida e a questão da performance hoje, da velocidade da resposta é levada em consideração.
Ou até que ela está fazendo, mas ela vai me custar muito mais, porque hoje tem um negócio na inteligência artificial chamado token, que é uma coisa que vai se você queima token, você queima dinheiro. Então você pode ter um processo muito mais caro para resolver um problema. E não pensem que quando a gente tinha o problema da conciliação para resolver, a primeira ideia genial que a gente teve não foi tentar resolver com o ChatGPT. Claro que tentamos. Lógico. E a gente tenta e não deu. Tenta uma vez, tenta duas, tenta 3 vezes. Deu 3 resultados diferentes da mesma coisa. É, O negócio não é preditivo, o isso. negócio é Probabilístico, generativo, é. probabilístico. A gente falou assim, cara, e aí muda aqui, muda lá. Não, aí tem que usar o avançado. Eu falei, para. Aí custava uma fábula de dinheiro. Vamos fazer. Ele senta e, de forma humilde, gasta-se meses com um time com matemáticos, que não dá para fazer sozinho, esquece. Vai tentar sozinho? Já aviso, esquece. Então tá assim, eu vou tentar fazer com prompt, cuidado, uma hora ele vai te enganar, o prompt vai te dar um resultado que não é correto, vai custar caro, por conta dos tokens que tu vai usar. E assim, ó, todo mundo no teu escritório consegue montar prompt e usar prompt? Bom, enfim, a gente tentou trazer o que os nossos clientes pediram para facilitar a vida, para dar velocidade a um preço, a um custo aceitável. Funcionou, tem bastante gente usando, a gente está muito confiante, muito motivado. Imagina, em menos de 2 meses de lançamento da ferramenta, com meia dúzia de live que a gente fez, 140 contabilidades usando. Faz uma taxa de uma velocidade. Isso mostra assim, ó, tem tanto escritório de contabilidade a fim de crescer e que já acordou. Isso é maravilhoso. Esse mês que vem, maio, maio, mês de imposto de renda. Estamos com a agenda lotada de gente querendo ver produto, querendo ver IA. Enquanto uns reclamam que não vai dar tempo, outros estão correndo. Então, assim, está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Tem 100 mil contabilidades, tem várias que estão vendo, estão fazendo a coisa acontecer, estão demandando. Uma outra coisa interessante, eu gosto muito de olhar, a Otimisa se propõe, a gente tem como proposta aumentar a produtividade do escritório, da empresa de contabilidade e a qualidade de vida do contador. Esse é o nosso propósito. Mas a gente tem uma outra coisa que a gente quer ser também. A gente quer ser assim, tipo, one-stop shop. Sabe aquela propaganda de onde é que eu faço isso? Lá no posto, não sei o quê. Então o cara fala assim, pô, mas como é que eu resolvo meu problema de integração? Lá no Otimiza. E como é que eu resolvo meu problema de busca e extrato? Lá no Otimiza. E como é que eu resolvo o problema de ganhar produtividade com agentes de IA para fazer conciliação? Porque a reforma tributária vem aí, lá no Otimiza. E como é que eu faço gestão de obrigações? Lá no Otimiza. E como é que eu faço gestão de atendimento? Lá no Otimiza. E controle societário? Lá no Otimiza. Uau! Como é que eu faço o controle de cobrança de arquivo dos clientes? O robô para isso? Na Otimiza. Então, assim, ó, cara, e tá tudo integrado, e tu fala com um fornecedor só. Liga para mim, se tiver algum problema, liga para a Tatiana, liga para o Xavier, porque a gente agora, fechou agora, semana passada, teve uma situação que a gente fechou um cliente novo que comprou a IA, comprou a Maria Luzia. Quando ele viu isso funcionando, ele falou, poxa, eu tenho aqui uma ferramenta, um outro integrador de uma outra. Vocês também têm, né? Pô, está integrado, né? Eu vou colocar o integrador de vocês. Poxa, mas vocês também têm aqui o gestão de tarefa, que faz a gestão das obrigações, né? Aham. Ó, então eu não preciso. Aí o cara pegou e fechou conosco. Está tudo integrado, ele fala com um fornecedor só, resolveu o problema. Então, o que a gente nunca vai fazer? Nunca vou fazer um trabalho difícil e muito bem feito, que é feito pela Domínio, pela Questor, na parte fiscal, tributária, folha de pagamento, isso a gente não faz. Mas como satélite para resolver tudo que está em volta e para dar produtividade para a contabilidade, esse é o nosso negócio. E todas as soluções que eu citei que a gente tem nasceram a partir de demandas e de sugestão dos nossos clientes. Nada foi inventado na nossa cabeça. Nada. É sugestão dos clientes. Então isso é bem legal falar. E aproveitando um pouco da prosa, já que a gente falou de busca e extrato, eu queria puxar na perna do Atende Mais. Eu queria que o Xavier explicasse um pouco melhor, e a Tatiana e o Xavier, o que é a nossa solução, o nosso módulo, a nossa função, o nosso processo de Atende Mais, para que a contabilidade atenda aos seus clientes de forma muito mais eficiente, pensando em retenção, pensando em melhorar a qualidade do atendimento, os benefícios de ter isso, até o que o pessoal já está usando com essa informação, né? Tem gente que já usa a informação de atendimento até para outras coisas, acho que a Tatiane pode comentar depois, e falar um pouco do Atende Mais. Vamos falar do Atende Mais? O que vocês acham? Bora. Bora? Eu acho que esse é de novo o vendedor, né? Quando os nossos clientes comentaram, vocês têm uma ferramenta de atendimento? A nossa pergunta sempre é uma outra pergunta, né? Que problema você quer resolver? Você quer melhorar o seu processo interno? Você quer melhorar a experiência do seu cliente?
E a Maria falou: "Eu preciso melhorar a experiência do meu cliente comigo". Porque às vezes eu quero forçar a barra, usar um mecanismo de comunicação que não é o que ele quer e nem sempre passa mais. O meu cliente hoje, ele não, como disse o Ricardo, não tem tempo, eu estou lá, o açougueiro, eu não quero ter que entrar numa ferramenta, um login e senha que eu esqueci. Quero vender colchão mole, né? Eu quero vender colchão mole. Até porque picanha ele não vai conseguir vender muito esse ano. Então, É, é, promessas. isso. Então, o que que a gente foi entender? Legal, e como é que é a experiência do seu cliente? A maioria esmagadora tem WhatsApp. Algumas corporações maiores preferem um modelo mais corporativo, uma aplicação com login e senha, e fica muito formal e muito sério e muito, cai muito bem se a gente tiver uma plataforma mais formal para uma grande corporação entrar em contato com a contabilidade. Mas os pequenos, os de serviços, os que estão na rua, querem usar o WhatsApp. E outros ainda também querem, talvez por e-mail, algum contato mais antigo. Então, ao entender isso, a gente falou: "Poxa, tem que ser o WhatsApp". E não dá mais para usar, pessoal, quem tem ainda aquelas ferramentas paralelas do WhatsApp, que economicamente falando ela é até barata, mas cai hoje, cai na sexta, você fica algumas horas sem, de repente você fica com o seu número banido ou suspenso. Isso a tendência é cada vez mais diminuir e denegrir a qualidade do atendimento. Então, o que que a Otimiza fez desde o ano passado? Foi estudar a melhor forma e, claro, a forma mais oficial é com a própria Meta, o WhatsApp. Então, nós pegamos a nossa plataforma de comunicação e nós vinculamos essa plataforma, nos tornamos um parceiro oficial da Meta. Então, a Otimiza hoje é um parceiro oficial da Meta, a gente segue todas as regras da Meta para poder fazer o atendimento ao seu cliente. Então, a contabilidade hoje consegue conversar com os seus clientes e receber também atendimentos dos seus clientes através dessa plataforma. Na contabilidade, acho que o Ricardo usa um termo muito forte, eu tenho gestão. Eu tenho uma plataforma da Otimiza, onde não tem limite de usuários, então não tem essa de número de usuários, eu posso ter quantos contadores eu quiser, e eu uso uma plataforma segura, eu posso compartilhar a mesma conversa, 2 contadores com o meu cliente, então tem uma gestão muito forte de todas as conversas, gravadas em banco de dados, não permite eliminação, ou seja, a gente tem todas as conversas originais dos seus contadores com os clientes. E do seu cliente, o que que ele tem do lado dele? Simplesmente o smartphone, o WhatsApp, e ele pode chamar essa comunicação e ele vai conversar com Ou seja, você. ele nem sabe que a contabilidade Ele tem não a sabe. nossa ferramenta, ele não precisa se preocupar com isso. Ele não precisa se preocupar, e ele não precisa se preocupar em responder coisas óbvias, porque até pouco tempo atrás, quando a gente entrava no WhatsApp, vinha a pergunta: "Me informe o seu CNPJ". Ele fala: "Poxa vida, eu sou cliente da contabilidade e tenho que informar o meu CNPJ", e pior, toda vez que eu entro, porque todo dia que eu quero conversar, eu tenho que informar isso É, de se eu novo. ligasse de orelhão ainda que ele não sabe o número, mas estou ligando do meu Tinha. número, né. Eu estou ligando o meu número, então a contabilidade deveria saber que sou eu. Então esse tipo de atendimento melhora a experiência do seu cliente. Quando ele dá um "oi", a própria plataforma já sabe quem é você, já sabe a empresa que você representa e já pergunta, na pior das hipóteses, só que tipo de assunto você quer tratar. Porque se for um financeiro, eu já ponho um financeiro para falar contigo. E essa é a grande questão. Um dos melhores atendimentos ainda é o atendimento humano, mas a gente usa inteligência artificial, a gente usa a inteligência da plataforma só para ganhar produtividade, mas ele não perde a qualidade do atendimento que ele espera. Então ele é recebido muito rápido, já direcionado na pessoa certa. Então o que faz então o Atende Mais, que é a nossa solução de atendimento ao cliente? Ela dá liberdade para o seu cliente escolher a melhor forma que ele considera de ser atendido, ela traz gestão para o contador ou o empresário contábil, para ele entender toda a comunicação que está acontecendo no escritório, não deixar escapar nenhuma conversa com o seu cliente. E ela traz inteligência, porque ela pula algumas etapas hoje para trazer melhor experiência para o seu cliente, já direcionando para a pessoa que tem que fazer o atendimento. Então, em resumo, isso tem revolucionado e quem já partiu para essa linha, claro, existem algumas limitações da Meta, algumas coisas que a gente quer fazer e a gente tem que seguir algumas regras, mas quem já entrou nesse modelo não volta mais para o anterior, porque o anterior, a instabilidade, ela faz com que a gente abandone rapidinho. Só deixa eu entender, para explicar, vamos lá. Então eu sou uma contabilidade e eu comprei aqui, eu adquiri o Atende Mais aqui do Otimiza. Então, o nosso time aqui está todo conectado e não atende mais. Eu consigo conversar contigo aqui por dentro da ferramenta? Ah, isso Deixa eu ver, consigo? consegue conversar internamente, Então, inclusive. consigo conversar. Então a gente organiza a conversa interna. É interno. Que hoje, WhatsApp pessoal, e-mail, isso vira uma confusão. Então, Xavier e o Ricardo, a Tatiana estão conversando aqui, fica tudo registrado para uma conversa profissional. Isso. Então, conversa. Aí eu tenho que mandar uma guia aqui que eu tenho. Eu consigo mandar guia para o meu cliente? Consegue mandar O meu cliente não tem a ferramenta, ele tem um WhatsApp lá, ele recebe Pronto. o quê no WhatsApp?
Ele recebe no WhatsApp a informação do que é e um link, com o link da e guia. um botãozinho para ele baixar. E eu consigo saber que ele recebeu? Consegue saber se ele recebeu, o que ele Consigo saber se ele baixou. abriu? É maravilha, isso aí. Ah, então também, assim, pô, se chegou no dia do pagamento lá que venceu, Aí e ele nem abriu a guia, eu consigo saber para poder avisar o cara: "Ô, cara, tu tá dormindo aí, né?" Eu ia falar caboclo, mas não pode, né. "Ô, caboclo, tá dormindo aí? A tua guia vai vencer hoje", né, aí tá legal. E ele também pode tirar uma dúvida, então, hoje ou depois, daqui a pouco, e mandar para mim uma comunicação. Pode, com o seu E cliente. eu, como gestor, sei o que que a turma recebeu e não está respondido aí. É isso aí. Por que que fizeram a pergunta para ti, Xavier, faz 2 dias e tu não responde o cara? Né, eu consigo ver quem está com o quê. Agora, às vezes a pergunta também pode se transformar num serviço, né. O cara Isso, me fez uma pergunta, tem exatamente. que fazer uma alteração de contrato social. Isso tem link para as ferramentas? Como é que é isso? É isso que é legal, Ricardo, porque às vezes eu tenho só um atendimento que vai fazer uma triagem do que o meu cliente quer, então eu dou uma resposta muito rápida. Mas esse serviço eu preciso ficar pronto para sexta-feira ou para quinta-feira. Então eu que estou no atendimento posso criar um serviço para mim, para eu poder ter a lembrança de executá-lo, ou mesmo posso criar esse serviço para alguém. Olha, a Tatiane que vai É executar esse serviço serviço. avulso lá. É um serviço avulso que vai ser gerado lá pelo DP, então eu estou mandando isso aqui para o DP. Eu já criei E automaticamente eu uma que sou tarefa gerente de para DP, eu ela. estou vendo que tem um serviço avulso que foi criado ali, Não sou o gerente, Gestão como de a pessoa. serviços. Exatamente. que está na solução de gestão de serviço. É isso aí. Então a gente consegue hoje rastrear desde o pedido até a abertura desse atendimento e depois do fechamento. E mais, para fazer o fechamento, nem precisa ser um processo manual. Se esse documento é um documento reconhecido pela plataforma, que a gente já entende layouts e passa de 1000, simplesmente ele posta na plataforma, o robozinho lê esse documento e ele já encaminha para o seu cliente automático. Ou Então a seja, gente traz segurança, porque eu não estou enviando um documento que não deveria, eu trago velocidade, porque é algum robô que está fazendo o trabalho manual, e eu trago aqui qualidade, porque aí eu vou ter exatamente a hora que foi feito. que paz na vida do contador, hein? Não tem mais aquela fiz, mas não fiz, acho que foi ontem, acho que foi hoje. Ele pega exatamente o Olha, documento que foi ô, realizado. Tatiane, tu me contou uma história esses dias aí. Conta a história de gente que está usando já os dados do atendimento a cliente, aqueles extratos, para outras coisas, né? Para precificar, Opa! ficar melhor o cliente, né. Porque o que que acontece? Esses serviços clandestinos, né, que muitas vezes os analistas, né, os contadores fazem e sequer a contabilidade fica sabendo que foi feito, né. E às vezes o cliente passa batido, ninguém cobra e está tudo certo, né. Porque às vezes o próprio empresário contábil não se dá conta de que o maior ativo dele não é necessariamente o cliente. O maior ativo dele é o conhecimento que ele tem aqui dentro Ele para entrega, passar para os claro. clientes, porque sem aquilo ali não adianta, o cliente não vai ficar Aí o cliente acha que ele é gerador de guia, né? gerador de Despachante guia. contábil. Nossa, despachante contábil foi uma coisa muito triste que a gente deve ter ouvido faz o quê? Uns Sim, 5 anos, né, Ricardo? Se sim, não sim. mais, né. Nossa, eu não quero mais ser tido como um despachante contábil, né. Então a gente tem que cuidar muito disso. E teve o cliente que realmente o cliente, nosso cliente, né, o cliente dele Escritório chamou, contábil. né, o escritório de contabilidade foi chamado no seu cliente, disse: "Ah, eu queria negociar aqui os meus O honorários, cliente dele queria provavelmente baixar o honorário. baixar o honorário", e na verdade ele queria tirar a parte do DP, né, o parte DP queria tirar dentro do escritório. Por quê? Porque aqui eu contratei uma pessoa e essa pessoa consegue fazer tudo sozinha. "Ah, então tá bom, então tá bom". Chegou lá, foi verificar o quanto aquela pessoa que teoricamente fazia tudo sozinha, acessava o escritório. Então, assim, ela conseguia entregar o que a empresa lá queria, só que a fonte de pesquisa dela era o escritório de contabilidade. Cheio de Então, né, o empresário conseguiu mostrar isso para o cliente dele, inclusive melhorou o seu honorário, porque mostrou: "Olha, inclusive vocês têm contratado X e nós estamos entregando 3x, então agora a gente vai ter que inclusive rever o seu honorário". Hum. Ou seja, dados. É. Ou seja, a solução de atendimento a cliente deixa registrado tudo que é perguntado e tudo que é respondido. Depois de 1 ano, eu posso tirar o extrato de tudo que um cliente da contabilidade perguntou, tudo que foi respondido, separar o que é departamento pessoal, o que é societário, o que é tributário, o que é contábil, tudo, e chegar para o dono do meu cliente e mostrar: "Ah, você acha que eu sou despachante contábil, que eu só sirvo para emitir a guia? É? Que agora vem reforma tributária? É, eu te atendo, ó. No último ano, e campeão normalmente é isso, eu respondi 700 perguntas da parte de DP, departamento pessoal. É, quer saber quem perguntou, quem respondeu? Tributário, societário. Então, quando você coloca os dados de atendimento todo numa base, você faz com que esse ativo chamado conhecimento seja visto e valorizado. Porque enquanto ele estava por e-mail,
por telefone, solto, como é que você mesmo, empresário contábil, valoriza o que o teu time fez? Você entendeu? Otimiza atende mais. Além de melhorar a qualidade do atendimento, de você fazer uma gestão do que está sendo perguntado, de todas as oportunidades, você consegue ainda tirar um extrato para ajudar a renegociar um horário. Cara, isso é fantástico. Isso é espetacular, e tem gente fazendo isso. E uma outra pergunta que surge às vezes é assim: tá, mas eu, por um acaso, a minha contabilidade aqui já usa um software de gestão XPTO, né? E estou relativamente, ainda não estou insatisfeito com esse software, eu não quero trocar ele pela gestão de serviço pelo tarefa. Tudo bem, mas eu não estou contente com a ferramenta de atendimento que tem lá, ou preciso de uma boa ferramenta de atendimento. Dá para, usando um outro software qualquer de mercado, que não seja o tarefa, eu posso ter o gestão de atendimento, atende mais da Otimiza também? É possível, sim ou não? Com Funciona? certeza, tem clientes que hoje têm exclusivamente a nossa solução de atendimento, o Atende Mais, né? E é muito importante, porque eu preciso me perguntar, por que atende mais? Porque quando a gente criou o Atende Mais, a gente primeiro a pergunta que o Xavier comentou, né, para que você quer? O que você quer? Porque dependendo do que ele quer, a gente pode atender com outra ferramenta, né, a própria gestão de serviços, ela tem a parte de Só comunica. comunicação, Ah, legal. então ela já manda as guias, por onde? Por e-mail, pela própria aplicativo do Tarefa, então já tem isso. "Ah, não, mas eu quero essa parte de comunicação", beleza, isso ali já te atende. "Não, eu quero mais. Eu quero atender aos meus clientes, quero fazer um atendimento ativo com os meus clientes, quero que o meu cliente entre em contato comigo e eu quero atender mais do que o meu cliente, eu quero atender um fornecedor, quero atender um prospect meu, né, alguém que ainda não é cliente, Legal. ele não está cadastrado na minha plataforma como cliente, mas eu quero atendê-lo". Tá. Tá? E outra coisa, né, eu não quero perder nenhuma informação, porque a gente, infelizmente, não é raro dizer assim: "Ah, não, você não me mandou tal coisa. Não, eu não li tal coisa. Não, não foi isso que eu escrevi". Foi, Tem tá log aqui, de tudo, tem né? log de tudo, Organiza. então tem Tá. rastreamento. Então, está dizendo assim, ó, eu sou uma contabilidade que eu já tenho um software de gestão lá para fazer controle das obrigações e ainda estou satisfeito. Ainda não tenho o tarefa que o gestão de serviço otimiza. Mas eu não tenho nenhum software de atendimento lá. Aí, então, eu posso contratar o Otimiza Atende Sem Mais. problemas. E se eu tenho um software que não tenha, um software que está ruim, que comunique de forma muito ineficiente, eu posso então contratar o Atende Mais do Otimiza? Pode. Que por hipótese eu posso ter um software que está lá, que está funcionando até, mas que comunique muito mal. Então eu posso trazer o Atende Mais da Otimiza, é isso? Isso mesmo. Maravilha, entendi. trazer. E acho que ali tocou no ponto de honorário, mas tem, Ricardo, mais uma história real que é muito interessante. Porque existe aí escritórios que cobram por serviços avulsos, exemplo, retificações ou até contratação de novo Ah, funcionário, bem enfim. lembrado, bem E lembrado. tem gente que não cobra por isso, Porque não tem gestão, né? porque não tem gestão. Eu não sei nem como cobrar, porque vem por e-mail, vem por WhatsApp, vem por telefone. E aí, num cliente usando todos esses atendimentos registrados, a gente falou assim, ó, vai lá no serviço que você chama de retificação e coloca um valor. Quanto você cobraria? R$ 10. Vamos ver quanto isso representa no final do mês? Mais de 3.000. Opa, vou repensar agora, porque talvez eu estou deixando dinheiro na mesa. Então é uma outra... E está deixando não por opção, por falta de organização. Porque não tinha. Porque quando é por opção, por estratégia, vai lá. Por estratégia, Mas porque sim. não tinha controle, é Já sabia do horroroso, né? volume. É E aí complicado toma- empresário, né? E toma até um susto, fala assim, eu não sabia que eu fazia tanta retificação. Porque passa na ligação telefônica, passa no canal não oficial, passa por um caminho, enfim. Às vezes até no WhatsApp particular, chama o contador, ele resolve. Enquanto isso está funcionando, está tudo bem, mas na hora que a gente percebe, que a gente deixa escapar isso. Então esse é um outro critério que, assim, muito olhado hoje no Atende Mais, é como é que eu posso gerir o meu escritório de uma forma diferente agora que eu tenho informação. Que Eu decisões eu posso tomar em cima disso, mesmo dizer para o cliente, olha, não vou aumentar o seu honorário, mas veja o Mas, hein? volume de coisas que eu faço contigo aqui. Retenção de clientes. Isso é muito Eu legal. acho assim, tudo que a gente está comentando aqui, né, ela vai muito ao encontro do nosso compromisso, né, Ricardo? Desde o início, desde que a Otimiza ela foi criada, nós temos um compromisso, não é de tirar funções dentro do escritório, né? O compromisso da Otimiza nunca foi do escritório diminuir gente, né? Demitir gente. Foi criar, construir, aumentar a produtividade. Então, o compromisso da Otimiza sempre foi esse. Nunca foi tirar o trabalho do analista, tirar o trabalho do contador, mas ganhar nisso, né? O que o escritório pode ser melhor? O que ele pode fazer para atender mais gente com o mesmo número de pessoas
e essas pessoas estarem melhor remuneradas, poderem ir para casa às 18 horas, né, porque isso é qualidade de vida. É, porque chega da gente chegar em mesas de contabilidade, de contadores, né, em eventos, e só ter reclamação porque não tem vida, né. Então esse sempre foi, eu acho que é muito importante a gente frisar que tudo que a gente fez até agora foi por demanda de escritórios de contabilidade e que o nosso compromisso é de melhorar os escritórios, não é de fazer alguma coisa que eles já fazem, né. Então isso é muito importante, que todas as nossas soluções elas estão voltadas para isso. Muito relevante o que você está falando e indo esclarecendo um pouco melhor isso, gente, assim, ó, no mercado hoje existem N startups, N iniciativas de empresas de tecnologia que têm por objetivo concorrer com o contador. Surgiu uma aí há alguns anos e ela criou uma série de concorrentes também que se propõem a tratar pequenas empresas, eles são empresas de tecnologia que concorrem com o contador. Mais recentemente, agora eu vi um anúncio de uma que quer concorrer, uma empresa de tecnologia que quer concorrer com os contadores no mercado de empresas de lucro real e presumido. A Otimiza é aliado dos contadores. A Otimiza é o parceiro do contador, do empresário contábil e do contador. E eu não conheço nesses 10 anos, dos mais de 2.000 clientes, nunca ninguém me ligou para dizer, ô Ricardo, nunca ninguém ligou para dizer que depois da implantação demitiu gente. Nunca. O que teve gente que me ligou dizendo assim, cara, não foi fácil, exige esforço, é coisa de gente grande, eu como dono me envolvi, mas funcionou. E agora, com o mesmo time, eu consigo atender mais 20, 30, 40, 50% de cliente. E o meu time está mais feliz, porque o meu time está indo para casa às 6 horas. Estou perdendo menos gente. Então, isso é a verdade. Então, nós somos o parceiro dos escritórios. Nós temos 2.000 clientes, temos uma relação muito boa com uma grande gama de clientes nossos. A gente é muito sincero, muito verdadeiro. Tem coisas que a gente consegue fazer e coisas que a gente não consegue fazer. Ah, todo mundo. Pode colocar água aqui, pode. Todo mundo que. Pode ficar à vontade. Todo mundo, sem se esconder, não. Fica à vontade. Vai aparecer na câmera. Ei, tudo bom? A água também é importante. Isso. Legal. Um break pra gente Legal. tomar um golinho d'água. Vocês querem fazer um Tchau. Seguinte, break da água? Agora deixa tudo aí, tá tudo essa bem. hora fica preto e Quem está assistindo também toma água. é a hora que fica preto e branco da resenha e vamos lá. Obrigado, gente. Então o nosso, só voltando, então o nosso compromisso é com o escritório de contabilidade, com o contador, para gerar produtividade e qualidade de vida. Esse é o nosso compromisso. A todo mundo que contrata, otimiza, fica e funciona? Não. A gente já viu que de cada 100 caras que contratam otimiza, 98 ficam e 2 não ficam. Por que 98 ficam? 98 ficam normalmente porque o dono, o gestor, alguém está comprometido e acompanha o processo de implantação. Porque às vezes a turma boicota, às vezes a turma não tem tempo, ele banca, e funciona. E por que 2% não funciona? Porque o dono, o gestor, quer milagre, ele não se compromete, não puxa, não leva a sério, não dá chance da equipe se dedicar, e aí não dá certo. Mas a gente continua acreditando que se de cada 100, 98 dá certo, quando segue o nosso processo, o nosso método, quando o dono compra por estratégia, quando ele faz uma reunião semanal de 1 hora de acompanhamento, quando ele destaca alguém do time para cuidar daquilo. Agora, se o dono compra, não destaca ninguém, quer que a equipe faça tudo o que tinha que fazer, mais isso, e não cobra, claro que não vai dar certo. Então, mas a gente não dorme por causa disso? Não, a gente não deixa de dormir. Porque isso faz parte, tem uma parte que não vai. Agora, os 98% que estão conosco, e hoje mesmo, na vinda para cá, me ligou um cliente de 10 anos. Ah, Hoje me ligou um cliente daqui de Joinville, contabilidade Luz Contabilidade. 10 anos o cliente, para falar da aquisição de um novo produto, do Atende Mais, que eles estão começando a implantar. Quer dizer, tem todos os produtos, é tão legal. Quando o cara faz isso, o Valdir me ligou, porque assim, ó, ele sabe, não está sendo fácil implantar. Porque tem gente que não quer, tem que parametrizar, é difícil, mas no dia seguinte é maravilhoso, ele sabe disso. Ele sabe que ele precisa, ele já atende muito bem o cliente deles, os clientes, mas sabe que podem melhorar ainda mais. Ele quer ter gestão, ele, Valdir, ele, Marcelo, querem ter gestão do que está acontecendo. Estão colocando o Atende Mais, né? Eles precisam de uma ferramenta que comunique de forma eficiente, que não comunique de forma ineficiente. Então, eles buscaram o Atende Mais para fazer esse trabalho, junto com a Otimiza. É legal isso, não é? Algo que comunique de forma decente. Eu recebi um feedback por escrito da É? Raquel, lá da Luzero Gate. Que legal. Então, assim, esse é o nosso compromisso, né? Então, a gente falou um pouco da Maria Conciliadora,
que é uma IA para fazer conciliação bancária, falou da Luzia, conciliadora, que é para fazer conciliação de cliente-fornecedor, falou do Busca Extrato, que pode funcionar junto ou sozinho, que automatiza buscar os extratos. A gente falou um pouquinho do gestão de atendimento a cliente, que a gente comentou agora, e agora eu vou me permitir a gente dar uma passadinha também na parte da automação, do meu integrador, que é onde surgiu a Otimiza, né? Então, eu vou pedir, vou já até jogar um pouco para o Xavier e para a Tatiane, porque eles estão desde o início nessa história, contar um pouco dessa saga. Hoje, a maioria da nossa carteira dos nossos clientes usam o meu integrador, né? E o Integra Mais, que são ferramentas complementares que automatizam a entrada de dados do contábil, eliminando digitação, eliminando manipulação palavra difícil, manipulação de planilhas e fazendo com que o contador ganhe produtividade. Então, meu integrador e Integra Mais. Isso aí eu jogo para vocês falar um pouco sobre isso. O meu integrador, né, ele surgiu porque os clientes, eles querem ter o domínio de uma ferramenta que os ajude e não que eles precisam depender sempre de alguém para fazer as integrações no mês. Por isso que surgiu o meu integrador. Então, a gente deu a ferramenta para o próprio analista para que ele construa de forma simples, porque a gente está falando com um contador, com um analista contábil, com um assistente contábil, e não com um programador. Não adianta a gente fazer um negócio que o Ricardo sempre brinca, né? Não pode ser um engenheiro da NASA para poder utilizar. Então, a gente fez o meu integrador. E hoje o meu integrador, eu acredito que seja uma dos carros-chefes da Otimiza, porque realmente faz a diferença. Hoje, no escritório de contabilidade, a gente percebe assim, que 10% da carteira, e geralmente, a gente fala daqueles clientes que estão no lucro presumido, no lucro real, que tem umas planilhas mais robustas, mas 90% é o cliente que manda um arquivo simples, né? Ou um arquivo de banco em PDF, ou um arquivo ArcX, ou um arquivo em Excel que extrai do próprio sistema dele, ou mesmo ele usa o arquivinho modelo da gente que a gente montou, Como tem gente usando, né? muita gente usando, porque assim, meu cliente não tem nada, ele me entrega tudo em papel de pão, eu quero alguma coisa simples, mas ele não quer contratar um sistema para que facilite a minha vida. Então, o que eu faço? Montamos juntos lá com o escritório quais são as informações mínimas que ele precisa para fazer a contabilização daquele cliente. E a gente chamou de planilha padrão do Otimiza. E tem muita gente utilizando, porque não tem custo do cliente. Então, ele coloca esses dados, né, dentro do portal do Otimiza, parametriza uma única vez, parametriza quais são as contas, né, de crédito, conta de débito, o histórico, ele mesmo parametriza. Mas eu não sei. Acessa o nosso suporte, tira a dúvida, mas ele consegue fazer tudo, uma única vez. Próximo mês, se vir coisas novas, aí vai aparecer, não encontramos este fornecedor ou este cliente. Então, o meu integrador, ele deu uma autonomia para o contador. Que legal. Então, assim, resumindo, acho que para quem tem menos familiaridade com o integrador, a grande dor era que o contador, né, do setor contábil, precisava pegar a informação financeira e transformar isso em lançamento contábil. E isso se faz hoje, muitas vezes, digitando ou importando uma planilha sem muita formatação e tendo que ajustar depois os históricos, a conta, né? Porque muitas vezes a gente viu assim, eu já importo uma planilha Excel para dentro do meu sistema contábil. Depois tem que colocar a conta lá dentro. Aí ele fala, tá pronto? E o Não. histórico? Aí eu gasto mais 3 horas lá ajustando o histórico, porque não vem isso, não vem aquilo, enfim. Então, o que é o meu integrador? É o que pega toda essa matéria-prima, não importa o layout que venha, seja extrato de banco, cartão de venda, relatório financeiro, e transforma esse dado financeiro em lançamento contábil, para entregar prontinho. E quantos sistemas contábeis a gente faz hoje, Tati? Tem mais de 60. Mais de 60 sistemas contábeis no Brasil, ou seja, eu nem sabia que tinha tantos sistemas E contábeis. sempre parece novo. Cada nome- Mas esse aqui vocês nome ainda não melhor fazem. Ainda não, olha a palavrinha. Ainda não fazem. A gente precisa dessa informação que você nos mande e a gente consegue configurar. Quantas regras de contabilização a gente já tem cadastrado dentro do integrador? Mais 6 milhões. 6 milhões. Milhões. 6 milhões. Milhões ativas, mais 6. Ou seja, o que é isso? Então, o cara tem cliente que digitou pagamento de luz, o outro digitou energia elétrica, não sei o quê. bancário. Toda essa combinação, destinando para uma conta de energia elétrica, tem 6 milhões de regras. Essa é a vantagem. Se eu tenho um sistema contábil, eu já tenho uma inteligência criada nesse sistema contábil, na hora que eu vou parametrizar a minha empresa, eu não preciso fazer nunca do zero. Eu posso reaproveitar essa inteligência e acelerar isso. Então, vamos esse negócio aí. De novo, é qualidade e produtividade.
Eu não a sei se todo você lembra, momento. Ricardo, você deve lembrar que, quando a gente começou a Otimiza há 10 anos, né, que a gente foi entender o porquê, né, tinha tanta gente no contábil, ou então, assim, aquelas Uhum. contabilidades que já eram digitais, né, eu já sou digital, não, eu já importo tudo. Como é que você importa? Não, eu tenho uma pessoa aqui, que ela recebe os dados do cliente, aí ela manipula o relatório do cliente, Toque Você tem que trabalhar mexendo em planilha. altera, e daí ela importa direto no layout do domínio, da Questor, do SCI, do Contimatic. Tá ótimo. Tá, mas então tem alguém fazendo isso? Tem. E quando essa pessoa falta? Ah, daí a gente tem que esperar, faz amanhã. né. E quando, essa pessoa não vem mais, e aí? A gente dependeu, né, e o que que a gente fez foi e mais, toda vez que tinha alguma alteração naquele relatório que vinha do sistema financeiro do cliente, essa pessoa ia ter que parar e fazer tudo de novo, né. E às vezes tinha que fazer isso todos os meses. Legal. Então É. foi isso que a gente E entendeu que e trouxe pra dentro. isso não é automação, Não, é isso automação. não é ganho de escala nem de produtividade. Eu tenho uma opinião e quero deixar registrada aqui. Se o seu escritório de contabilidade em 3 anos, com o mesmo time, não conseguir atender o dobro ou triplo de clientes, eu acho que você está em sérios problemas. Eu acho. Então, se o seu escritório em 3 anos não conseguir, com a mesma quantidade de pessoas que tem hoje, atender o dobro ou triplo de clientes, você está em sério problema. Se você não tem tecnologia e processo para isso, você está em problemas. Porque nós estamos vendo gente fazendo isso. E essa turma que está fazendo isso precisa tirar o cliente de alguém. E assim, como você Então, falou, né, eu quero deixar registrado e estou aberto para discutir sobre isso, para falar sobre isso. Quem discordar, me procura e a gente dá um jeito de me achar aqui no Otimiza. Mas a gente tem visto clientes, desculpa, a gente tem visto clientes que estão investindo em processo e automação e que já dobraram a quantidade de clientes da carteira com a mesma quantidade de pessoas e que estão indo agora para triplicar, enquanto tem gente que fica reclamando que não tem um parâmetrozinho e por isso vai parar com a ferramenta. Então, assim, ó, se produtividade, automação, aplicação de IA, de RPA, ganho de escala, não for uma estratégia verdadeira da tua contabilidade, do teu escritório, você como dono, como sócio, eu acho que você pode ter problemas. Porque mesmo a tua equipe, que quando perceber isso, olhar para o lado e ver que na empresa, na outra contabilidade, a vida do contador é bem mais fácil, esse cara vai ficar aqui sofrendo ou vai para lá? Então, assim, ó, ou você vai perder gente, ou você vai perder cliente. Você só vai perder. Quem não agir. Ah, mas mês que vem eu vejo isso. Está ótimo. Está ótimo. Tem gente agindo legal de ver. É que, como nesse cenário de mudança, que tem muito risco e oportunidade, como tem gente boa e veloz agindo. Nós estamos vendo na nossa base clientes que começaram conosco pagando, sei lá, R$ 1.000 por mês e foram aumentando a carteira e R$ 2.000 por mês, e R$ 3.000 por mês, e R$ 5.000 por mês, e R$ 7.000 por mês. Sabe por quê? Que aumentou a carteira, aumentou a quantidade de clientes. Para nós é ótimo. Para nós é ótimo. Então, assim, ó, eu só queria deixar isso registrado, porque depois a gente esquece, para isso ficar gravado, que eu realmente acho fundamental, como empresário contábil, entender que automação, produtividade, tecnologia, IA e tudo isso tem que ser estratégico para garantir crescer, para garantir reter cliente e para garantir, inclusive, reter a equipe. Porque ninguém vai ficar aqui no modelo antigo vendo o colega do lado vivendo uma vida bem melhor com um monte de ferramenta maravilhosa. Ninguém. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Então, só para deixar um recado e agora a gente volta para a nossa conversa Não, mas do integrador. voltando ao integrador, então, se eu sou um contador hoje, o contador que está lá no dia a dia, eu tenho uma carteira de 40 clientes. Vamos fazer um cenário agora. Chega dia 6 do mês, eu posso trazer todas as informações financeiras do meu cliente, eu posso gerar lançamento contábil e jogar no meu sistema contábil, posso almoçar, que já deu para fazer isso tudo na parte da manhã, à tarde conciliar essas 40 empresas e no final do dia dizer assim, ó, elas são do Simples Nacional, né? A minha parte contábil está praticamente pronta. Então, esse é o cenário que eu acho que a gente está desenhando, né? Isso já não é mais sonho, né? Isso tudo que a gente falou aqui consolida essa esteira de forma automática, que é o que o contador ali no dia a dia pode estar usufruindo. E ter tempo para atender o cliente, para tirar dúvida, para vender outros serviços, para para escolher o cliente. escolher o cliente, para escolher o cliente. Para escolher o cliente, porque hoje a gente tem vários clientes que hoje eles dizem assim: "Ó, o cliente, ele precisa seguir este padrão, porque eu não sou um mal necessário, eu não sou um gerador de guia, eu sou alguém que vai ajudar a alavancar o negócio dele". Então, a partir do momento que o empresário contábil adquire uma solução por estratégia e não por uma dor pontual,
Ele começa a ter, essa mudança de visão e ele começa a se mostrar sempre o próprio mercado, né, tanto que a gente percebe, assim, quem é que procura o escritório tal? Ah, é aquele perfil de cliente, que sabe que aquele, contador ali não é o mal necessário, é alguém que vai o ajudá-lo a alavancar o negócio dele. Então a gente tem muito isso, né. A gente tem um cliente, né, que em Curitiba ele é mentorado lá do Lucas, do Contador Revoltado, da Fusu, o Cauã. Ele é conhecido como contador insalubre, né, ele é conhecido nas redes sociais como contador insalubre, e ele faz isso. Ele diz assim: "Ó, o meu cliente, ele tem que saber que eu entrego isto, que eu estou preocupado com isto. E se não tiver assim, eu prefiro que ele não seja meu cliente, porque eu não quero um cliente que acha que eu sou um gerador de guia. Um cliente que me pede um negócio hoje e daqui no instalar de dedos está pronto, aqui não é uma pastelaria". Olha só, Né, então, ele já nos convidou para visitá-lo em Curitiba, que legal. então é muito bacana essa mentalidade, e isso é muito comum. O nome dele? É o Cauã, Cauã. isso. Ele esteve no evento lá É que tanta você gente que eu não palestrou lembro, também, mas um abração para o né, Cauã da da Fusu, Fuzu. é isso, de Curitiba. Ele é um dos nossos top heroes. Oh, Eles usam muito, mas muito bem o nosso Busca Extrato. O Cauã disse para mim que o pessoal lá ama Otimiza no Busca Extrato. que legal. É, então é muito legal, porque a gente vê esse perfil dos clientes da Otimiza. São realmente pessoas que entram com estratégia, por isso que a gente vê assim, ó, aqueles 2 foram embora, né, quando você fala: "Entrou 100 Não, e e 2 tá foram", tudo tá tudo bem, bem, tá tudo né, porque bem. viu que, né, que a ferramenta que ele adquiriu não é uma ferramenta que ele vai utilizar durante a sua rotina, enfim. Mas a gente vê essa dinâmica entre os clientes da Otimiza. Uhum. É muito legal. E o Lucas, contador revoltado, que deve sabe, ele vai nos assistir também, né, tchauzinho, ele é famosão, né. Ele também é cliente nosso lá de Porto Alegre, né, também é cliente nosso e é também um parceiro que é muito crítico e ajuda muito a evoluir as ferramentas, né, muito, muito crítico. Quem é mentorado dele, tem vários mentorados, a Elisângela de Paula lá de Foz do Iguaçu também é cliente nosso, também tem mentoria. Bastante gente fazendo mentoria dela, também é cliente nosso, acho que em todas as ferramentas também, há bastante tempo. Aí tem cliente nosso, pelo Brasil inteiro, que a gente esquece, né? Mas tem a turma da Cerco lá de Uberlândia, tem vários clientes de Uberlândia, tem lá o Roberto Cavalcante e João Pessoa na Paraíba, terra boa, um calorzinho bom, né? Tem a turma da Scalco lá no Mato Grosso. Hoje a gente tem cliente em todos os estados do Brasil. Todos os estados, todas as capitais, todos atendidos por. Nós somos um time com 100 colaboradores, 100 pessoas, com escritório em Joinville, onde nós estamos hoje, aqui, em Blumenau, a gente tem escritório também, e em BH. BH, Belo Horizonte, bom demais lá, né? São pão de queijo de terra boa. Então a gente atende a partir daí, temos um time aí comercial grande que atende. Sim, as demandas estão muito grandes, né? As demandas estão crescendo. E aí eu sempre digo assim, né? Ei, senhor contador, fica alerta, né? Porque se você não tiver a melhor ferramenta, você pode ficar na estrada, né? O convite é para que você realmente conheça, otimiza. Se você conheceu num passado de mais de um ano, volta a falar com a gente, que mudou muita, muita, muita coisa de um ano para cá. Com todas as ferramentas, está mudando muito, a gente está evoluindo. E a gente tem um time disposto e disponível para explicar como é que funciona detalhes do Bootstrap, como é que funciona detalhes da Maria, da Luzia, que são as conciliadoras, como é que funciona o meu integrador, o Integra Mais, porque o Integra Mais é para aquelas conciliações, poucas conciliações, integrações. Então, o Integra Mais é para aquelas integrações poucas, 10%, de clientes que são muito grandes, que têm relatórios muito complexos, que tem que cruzar o documento, que vem no Excel com abas, enfim, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Então, tem o meu integrador, o Integra Mais, o gestão de tarefas, que faz todo o controle das obrigações, tudo pronto, funcionando, lindo, o Atende Mais, tudo integrado, ou pode comprar e usar em separado. Enfim, é tanta coisa bacana, né? Mas eu queria pedir para a gente falar um pouquinho mais do Integra Mais, assim, porque muita gente, esses dias o cara falou assim, qual milagre que vocês fazem no Integra Mais? Eu falei, presta atenção no que tu disse e fazer o que você pediu, né? Fala um pouquinho o que é o Integra Mais. Boa. É uma ferramenta de integração para acabar com digitação e manipulação. Mas por que eu não consigo com o meu integrador? Porque o meu integrador resolve 90% dos problemas de integração da contabilidade. Só que tem um 10% de empresa ali que tem uma complexidade, o relatório
Vamos falar um pouco sobre isso. Vocês que são especialistas, Legal. explica aí. De novo, vamos na dor, né? Quando a gente foi automatizar lançamento contábil, uma premissa era: a gente não precisa mudar nada no seu cliente. O seu cliente tem que mandar o dado como ele digita, do sistema dele, o relatório que sai de lá. Melhor até que o cara não fique sabendo, você vai pedir desculpa. Quase nem ficar A sabendo. gente fala, pega o relatório mais completo que tem do seu É só um sistema. relatório. Por quê? Porque a gente sabe a dificuldade que é ter que pedir para o cliente seguir o plano de contas parelho com a contabilidade, Não vai. ter que ficar manipulando planilha. Então, o cliente, só dele mandar o relatório hoje já é um ganho. Então, o Integra Mais ele veio daí. A gente falou assim: ó, o que vem do seu cliente? Vem esse relatório. Como é que ele é? A gente foi abrir. Dependendo do sistema financeiro, e a gente tem mais de 1.000 que a gente já conectou, mais de 1.000. Relatórios de mais de 1.000 sistemas financeiros de mercado. Ricardo, sistema financeiro daquela cidadezinha de 20 mil habitantes, tem um sistema Ou seja, financeiro, enfim. tem em Porto Alegre. Enfim. Além daquela monteira de extrato de banco que já está Além do mapeado. extrato, tem sistemas financeiros, ERPs mesmo. E aí o contador fala: ó, cada cliente meu parece que tem um sistema diferente. É difícil assim ter, eu tenho 50 que é do mesmo. Então o cliente manda o relatório para a contabilidade, a Otimiza entende qual é o relatório que vem, e esse relatório pode ter várias guias. Esse relatório pode ter que cruzar com 2 planilhas para poder chegar no resultado. Esse relatório pode ser um arquivo texto totalmente formatado. Qual que é o papel do Otimiza com Integra Mais? É entender esse layout, colocar no robô nosso, que vai vir um layout parecido, igual a esse, e deixar isso disponível para a contabilidade. Ou seja, todos os meses ela vai importar um relatório totalmente não formatado ou não ideal, mas o nosso sistema vai converter e gerar lançamento contábil, como se fosse um FX, só que é um arquivo muito mais diferente, muito mais complexo. E o Integra Mais é a personalização, é deixar com que aquele seu cliente, que às vezes tem um volume gigantesco, várias planilhas, planilhas de duplicatas, planilhas de cheques, planilhas de desconto de duplicata, enfim, recebimento separado de pagamento. Então a gente consolida isso tudo e gera Ou lançamento seja, contábil. ele consegue extrair o dado relevante para eu trabalhar. A gente No transforma meio de uma confusão ali. o que não era formatado e o que era difícil, a gente transforma isso no fácil, que é lançamento Tá, contábil. e se eu quiser, além de importar o movimento contábil, quiser fazer a baixa de duplicado, se eu tiver o dado lá, ele consegue? Então, quando a gente fez isso, o pessoal falou assim: fenomenal, mas falta uma parte. Como falta se a gente conseguiu trazer Mas toda a sempre falta, né? informação? E não é porque nesse caso ficou tão legal que esse meu cliente ele é importante e eu preciso controlar as duplicatas dele no sistema contábil. Então, quando ele escritura a nota fiscal, o próprio sistema contábil gera duplicatas e a contabilidade monitora isso, monitora as duplicatas em aberto. Então, o que a gente faz nesse caso também? A gente consegue não só gerar um movimento contábil, como ir lá no financeiro do sistema contábil, chamado duplicatas a pagar ou a receber, e a gente baixa essas duplicatas. Então, a gente traz para o contador uma velocidade incrível, uma assertividade incrível da baixa dessas duplicatas. Então, Faz uma pré-conciliação, então. a gente já resolveu o problema da baixa da nota fiscal e já resolveu o problema contábil. Então, está praticamente pronto. Isso tem para qual software contábil já? A gente já tem para domínio, bastante domínio. A gente tem para Questor. A gente tem para Contomatic, se eu não me engano. A gente tem para mais uma meia dúzia de sistemas contábeis. Que maravilha. Resumindo, né, o Integra Mais, ele é para quem? Para aqueles 10% dos clientes robustos da contabilidade. O honorário lá em cima, O horário né? lá em cima, que você precisa de velocidade na entrega. Deve dar uma economia gigante de horas aí, né? A gente chegou a ter cliente que dizia assim: olha, este cliente aqui eu tenho 2 analistas para digitar. Quanto tempo? O mês inteiro. Olha, A gente já chegou tem um cliente que paga um honorário alto, no horário mas que alto. tem um custo alto de alguém digitar. E se esse cara que digita foi embora? Então, né? E esse cliente às vezes tem 10, 20 planilhas, 20 arquivos diferentes. Né? Ele trabalha com mais de um software diferente, Tem isso, é? financeiro. Né? É um cliente que tem centro de custo. Isso Fala. acontece muito com construtoras. Ah. Construtoras, elas têm, cada prédio é um centro de custo diferente. Então, tem financiamentos, como o Xavier falou, arquivos com várias abas. Então, tudo isso, mas é uma solução que ele é necessário ser feita a 4 mãos. Então, Sim. aqui neste Sim. processo, né, a gente se envolve muito para entender o que o cliente precisa, mas fica assim, hoje eu posso dizer categoricamente, hoje ninguém entrega integrações neste nível como a Otimiza. Isso eu concordo contigo. Isso a gente fala com uma convicção assim, ó. Total. Nenhum concorrente, Nem. ei, senhor contador, nenhum concorrente entrega integrações na qualidade do Integra Mais. Ninguém consegue fazer o que a gente faz na Otimiza. Ninguém.
Lança aqui um desafio, traz para a gente o caso, para você ver se a gente faz ou não. Ô, Ricardo, mas Ninguém. tem uma conta muito boa, que é assim, eu tenho um cliente grande agora em janeiro. Daqui 6 meses, 1 ano, ele cresceu em faturamento, número de notas, volume. Se eu tenho esse processo manual, eu tenho 2 caminhos: ou eu vou diminuir minha margem, porque eu vou ter que colocar mais gente para trabalhar, ou eu vou ter que ficar negociando honorário todo o tempo. Quando a gente trabalha com integrações e robôs, pessoal, pode dobrar o volume de dados, o tempo é o mesmo. O meu gasto de energia é o mesmo para o processo de cliente. Então, eu estou aumentando automaticamente a minha margem, porque eu não preciso colocar mais mão de obra em cima daquela empresa. Isso, quem enxergou isso, cada vez mais colocam empresas grandes nesse projeto do Integra Mais. Espetacular. Porque foi o tempo. Lembra que a gente foi uma vez, Ricardo, no escritório de contabilidade, foi em Itajaí. E eles falaram assim: Nossa, eu sou do comercial, eu vim aqui todo empolgado que eu consegui fechar 2, 3 clientes na semana. Quando eu entro aqui, bato o sino, o pessoal parece que está indo para um velório. Daí na mente do pessoal é: Nossa, quem é que vai atender mais este cliente? Tomara que seja pequeno. Nossa, tomara que seja pequeno, tomara que seja só o FX, porque daí eu só importo e eu não preciso, vai tudo para diversos. Olha a energia para não trazer cliente. Olha a energia. Então, tudo isso a gente tem que colocar na ponta do Sim, lápis quando vai buscar um parceiro para estratégia de tecnologia. Né? a gente tem, não vou citar aqui porque não está autorizado, mas eu lembro, tem um cliente nosso, aqui da região sul, que todo mês cadastra 50, 60 clientes novos na ferramenta. E sabe quantas pessoas ele contratou para isso? Ninguém. Que todos os clientes novos dele, no contrato, já vem que tem que mandar o relatório ou que tem que fazer uma integração. Então, é um onboard que não libera o cliente antes de estar pronta a integração. Não há como entrar na linha de produção sem estar automatizado o input, que isso rouba muito tempo, rouba muita energia, rouba margem. Então, é bem importante você falando. Que papo legal, hein? A gente para... Esse processo, desculpa te cortar, Não. esse processo do onboard, né? Muitos escritórios ainda não têm. Então, assim, a minha sugestão, né? Se eu pudesse dar uma dica aí para os escritórios, procure mentorias, mentorias que sejam realmente de escritórios que colocam em prática o que mostra. Isso que é muito importante. Assim, a gente já viu de tudo e tem 2 mentorias, vou ser bem sincero, já tô com 54 anos, a gente começa a só falar o que é de fato verdade, sem medo, porque é por convicção. Tem 2 consultorias aí que a gente indica sem restrição, da Elisângela, da De Paula, lá de Foz do Iguaçu. Tem uma nova iniciando agora dia 20 de julho. 20 de julho, então. De Paula Contadores, Elisângela, De Paula, lá da De Paula Contadores de Foz do Iguaçu, que tem uma mentoria espetacular. E é cliente nosso, por acaso, é amigo nosso também, enfim, mas são pessoas que realmente valem a pena. Estou falando de mentoria mesmo, né? Não estou falando nem de escritório de contabilidade. A mentoria que ela faz para contadores é espetacular. A gente já indicou vários clientes que fizeram e amaram, que agradeceram. E o Lucas, o contador revoltado lá de Porto Alegre, da Contiplan, que também tem um processo de mentoria já também estabelecido e que todo mundo que eu conheço que fez ou que está fazendo a mentoria dele está adorando. E nos 2 casos, a gente é tão fã do que eles estão fazendo, que nos 2 casos, para quem é mentorado deles, que adquirir alguma solução nova da Otimiza, tem um desconto especial. Então, para você que está pensando em buscar ajuda, te dou 2 dicas. Elisângela, da De Paula Contadores, ou Lucas, contador revoltado da Contiplan. Nos 2 casos, se você virar mentorado e vai valer a pena, e adquirir alguma ferramenta adicional da Otimiza, você tem um desconto especial por ser mentorado dele. Por ser mentorado dele. É tamanha a nossa confiança no trabalho que eles estão fazendo, no resultado, que a gente resolveu fazer isso para prestigiar. Você indicaria alguma outra mentoria, Ricardo? Não, nenhuma outra. Não indicaria nenhuma outra. No momento, não. Pode ser que amanhã eu mude de ideia, que eu conheça alguém. Mas no momento, não. São 2 mentorias muito interessantes, que são casos que usam, né? Eles usam, eles fazem. Não é uma conversa fiada. O cara faz isso, usa, aplica, pratica. Então, é um caso verdadeiro. Muito bem lembrado, aliás, né? Então fica aí a dica, tá? Obrigado por ter lembrado. Papo bom, né? A gente vai lembrando de coisa. A gente trabalha o dia inteiro e a gente não conversa. A gente para aqui para conversar e aí fica legal, né? Oi, Xavier, tudo bem? Tá certo? Não, e assim, né, sem script, né, Ricardo? Porque a né? gente começa a falar, realmente a gente traz os casos reais dos clientes, porque eu brinco e depois que eu acabei assumindo aí a operação, muita coisa da operação, eu acabei diminuindo a minha rotina dentro dos clientes. Então, se pudesse, ninguém me via dentro da Otimiza, porque eu gosto mesmo de estar lá no cliente. A gente gosta, né, Ricardo? Porque Sim, a Otimiza nasceu assim, sim. né? A Otimiza nasceu em Joinville, nasceu com a possibilidade da luz
lá do Marcelo, que entrou em contato com Sim, você hoje, abrindo as portas para a gente construir as sim, coisas. sim. Então, essa nossa necessidade de estar no cliente, de sentar na cadeira do cliente para entender o que realmente ele precisa. Certo. Porque tem muita coisa no mercado que é perfumaria, mas que, no final das contas, o que que entrega, né? Porque o processo é espetacular, mas o que importa é o resultado. Sim, exatamente, exatamente. Então, isso é muito É, bacana. e a gente está fazendo coisas. Recentemente, a gente estruturou internamente a nossa fábrica de software só para acelerar a evolução das ferramentas. Então, a gente contratou um profissional de mercado que criou um time especificamente para acelerar o desenvolvimento, a evolução das ferramentas. Criou um conceito interno dos masters, que são especialistas nossos, que cuidam da evolução de cada produto. Eles já estão junto de 50 ou 70 top heroes, que são clientes nossos, que se voluntariaram para ajudar na evolução do produto, críticos, faz usuários fantásticos, que são os top heroes, são quase 70. Então a gente entrou numa cadência de evolução das ferramentas impressionante, toda evolução baseada em sugestão, em demanda dos clientes. Com isso a gente conseguiu, a gente está surfando uma onda maravilhosa, em que nos últimos 36 meses, nos últimos 3 anos, a nossa empresa cresceu 7 vezes de tamanho. Então, a gente cresceu 7 vezes de tamanho nos últimos 36 meses. E esse ano está se mostrando um ano espetacular. Janeiro começou meio que devagar, mas fevereiro, março, abril agora está sendo um mês espetacular. E que venha um mês de imposto de renda, maio, porque para contador que tem estratégia na cabeça, maio é só um detalhe. Não espera para depois. Então a gente está com uma demanda fabulosa, espetacular já. A nossa primeira e segunda semana de maio já está com, sei lá, 80% de utilização do nosso pessoal comercial. Ainda tem vaga para quem for rápido e que procurar por nós, para conhecer a ferramenta, para conhecer as nossas soluções, para comparar com o que você tem. Às vezes você está contente com o que tem, mas daí olha uma ferramenta como essa que evoluiu e fala, eu mereço isso, eu mereço mais, né? E troca, não tenha medo não. Vem falar conosco. E se você, cliente, estiver faltando qualquer detalhe, também vem falar conosco. A gente tem um time. Nós não somos perfeitos. Não tem essa arrogância de ser perfeito. A gente é muito confiante no que faz com seriedade, mas não somos perfeitos. Então, se é cliente, não está contente, procura a Tatiane, equipe dela, ouvidoria, equipe de suporte, equipe de atendimento. Vem falar conosco, traz essa dúvida, traz seu problema. Eu vou adorar tratar a situação, porque isso ajuda a gente a melhorar, né? Isso ajuda a gente a evoluir. Porque não tem páfia, não tem arrogância de que está tudo perfeito. Não, é todo dia uma construção. A gente está fazendo uma revolução na empresa internamente com a aplicação de IA. Afinal, dá para fazer uma outra live para falar sobre isso de gestão, né? Dá para fazer outra live. Falamos de tudo? Falamos. Falamos de tudo. Falamos de tudo? Falamos de Sim. tudo. Bom, agora já quase 4 da tarde. Estamos um tempão, né? Eu queria deixar uma mensagem boa Tati ali. Mensagem legal. É, Um fechamento, assim? Fechamento para você, Fechamento. contador, ó. Vamos lá, Você, vamos lá. contador. Pode falar aqui? Isso, estou Isso. falando ali, ó. Você, contador, que quer saber mais sobre inteligência artificial, ou melhor, como aplicar isso de forma prática no seu escritório. Uma mensagem aqui, duas coisas. Continue estudando e lendo o que está acontecendo. E aproxime-se de fornecedores como a Otimiza, que entregam agentes com IA, com uma missão específica, que foram treinados para resolver um problema de fato, que traga um resultado imediato no teu escritório. Então, essa é a mensagem que a gente diz, para você não ficar assim, perdendo tanto tempo, tentando achar todos os caminhos e a perfeição da IA, um parceiro que te traga agentes treinados com IA, que resolve um problema específico, vai te ajudar imediatamente no teu escritório contábil, te trazendo produtividade, e eu acho que essa é uma mensagem que a gente tem para você não derrapar muito na curva ali. Maravilha. Maravilha. Tatiana, quer deixar outro recado final aí? Eu tenho que olhar para lá, tenho que olhar para algum lugar aqui. Eu quero só fazer um convite, porque amanhã, né, estaremos ao vivo, né, demonstrando ali, ao vivo e online, uma live para falar sobre as nossas agentes de IA, às Muito 10 bem. horas da manhã, no endereço que vai aparecer aqui embaixo, que o pessoal do marketing coloca isso, e eu espero vocês, porque vocês vão se surpreender. Lembrando que amanhã vai ser dia 30 de abril, porque hoje é dia 29 de abril. Olha só essa paridade. Bom, gente, eu também quero agradecer. O recado final é assim, né? A gente falou das IAs, mas eu, como empresário, sugiro e indico para você, empresário contábil, dar uma atenção especial para a nossa solução de atendimento. O Otimiza Atende Mais. Porque eu acho que esse é um caminho espetacular para você gerar diferenciação, vantagem competitiva em relação aos teus concorrentes. Uma ferramenta que permita fazer a gestão do teu conhecimento, do teu maior ativo, que é o conhecimento, saber o que está sendo perguntado, quais são as demandas, usar isso para renegociar honorários. Então, dá uma olhada, empresário contábil, Otimiza
atende mais, vale a pena, ok? E muito obrigado, ficou legal, né? Tá bom. Tchau.